pessoal, aqui é a professora Isabela Gregor do canal Sala de Matemática e neste vídeo vou explicar para vocês como realizar operações com frações. Adição e subtração com frações cujos denominadores são iguais. Qual é o processo? Primeiro passo, conservamos os denominadores das frações envolvidas. Depois, fazemos a operação de adição ou de subtração entre os numeradores das frações. E, no final, se possível, simplifica-se a fração resultante. Vamos ver na prática, através de exemplos, como fazer estas operações. Primeiro exemplo, 1/5 mais 3/5. Observamos que o denominador das duas frações são iguais, então, pelo processo, nós vamos conservar o denominador, que é 5, e vamos realizar a operação agora entre os numeradores. Então, nós vamos pegar 1 mais 3 e fazer a continha. 1 mais 3 é 4. Conservando o denominador, colocamos o resultado no numerador. Pronto! A fração 4/5 é o resultado da adição entre 1/5 mais 3/5. Mais um exemplo para ajudar vocês. 7/8 menos 10/8. Observamos novamente que os denominadores das duas frações envolvidas são iguais, então nós vamos conservar o denominador 8 e realizar a operação apenas entre os numeradores. Então nós temos 7 menos 10. Lembrando da regrinha de operação com números inteiros, conservamos o sinal do valor cujo módulo é maior, no caso 10, e dele vamos retirar o menor valor, que é 7. Então, conservando o denominador 8, conservando o sinal do 10, que vai ser menos, 10 menos 7, 3. A fração resultante é menos 3/8, ou seja, 7/8 menos 10/8 é igual a menos 3/8. Lembrando que, se fosse possível, poderíamos simplificar essas frações, mas elas já são irredutíveis. Mais um exemplo para ajudar vocês. Temos aqui a expressão numérica com as frações menos 13/6 mais 32/6 mais 28/6 menos 7/6. Como podemos observar, os denominadores dessas frações são iguais, então o primeiro passo é conservar o denominador comum, que é o 6. E vamos trazer a operação a ser realizada apenas com os numeradores, ou seja, menos 13 mais 32 mais 28 menos 7. Vamos conservar o denominador, que continua sendo 6, e vamos juntar os valores com sinais iguais, ou seja, vamos juntar os números positivos, que são 32 e 28, fazendo a continha, encontramos 60, ou seja, aqui vai ficar mais 60. E vamos juntar os valores negativos, que é menos 13 com menos 7. Fazendo a adição entre eles, nós encontramos 20, mantendo o sinal de menos, menos 20. Pronto, nós temos o numerador com a operação mais 60 menos 20. Vamos conservar o denominador, que continua sendo 6, e colocar o resultado. Mais 60 menos 20, conservamos o sinal do 60, que é mais, e de 60 tiramos 20, sobrando 40. Então, encontramos a fração 40/6. Nós podemos simplificar esta fração por um divisor comum entre 40 e 6. Neste caso, o divisor comum entre eles é o 2, então 40 dividido por 2 é 20 e 6 dividido por 2 é 3. Logo, a fração resultante é 20/3. Agora vamos ver como realizar a adição e subtração com frações cujos denominadores são diferentes. Primeiro passo. Calculamos o mínimo múltiplo comum entre todos os denominadores das frações envolvidas. Depois, divide-se o MMC pelo denominador de cada fração. O resultado da divisão deve ser multiplicado pelo numerador da fração. Depois, faz-se a operação com os numeradores das novas frações. E, se for possível, ao final, você deve simplificar a fração resultante. Vamos ver na prática. Primeiro exemplo, 1/8 mais 3/5. Vamos calcular primeiro o mínimo múltiplo comum entre os denominadores, que é 5 e 8. Começando a fatoração pelo primeiro número primo, que é 2, o 5 não dá para dividir, nós mantemos, 8 dividido por 2 é 4. Continuando a divisão por 2, o 5 não é divisível por 2, então a gente mantém, 4 dividido por 2 é 2. E 2 dividido por 2 é 1.
O 5 só é divisível por 5, logo 5 por 5 dá 1. Para encontrar o mínimo múltiplo comum entre esses dois valores, nós multiplicamos os termos envolvidos na fatoração, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5, que resulta em 40. Logo, este 40 será o novo denominador das frações. Segundo passo, pegamos o valor do MMC, que é o novo denominador, e vamos dividir pelos denominadores das outras frações. Então, vamos lá. Primeiro, 40 dividido por 8 resulta em 5. Este 5 vamos multiplicar pelo numerador da primeira fração, que é 1, ou seja, 5 vezes 1. Mais, agora a segunda fração, 40 dividido por 5 resulta em 8. 8 nós vamos multiplicar pelo numerador, que é 3. Conservando o denominador igual a 40, vamos realizar as operações agora no numerador. Seguindo a ordem das operações, realizamos primeiro as multiplicações e depois a adição. 5 vezes 1 é 5. 8 vezes 3 é 24. Agora podemos somar. 5 com mais 24 resulta em 29. Mantendo o denominador, o resultado desta operação é a fração 29/40. Segundo exemplo, 7 sextos menos 10 terços. Novamente, os denominadores são diferentes, então vamos calcular o mínimo múltiplo comum entre 3 e 6. De acordo com os cálculos, notamos que o MMC entre 3 e 6 é o próprio 6. Vamos escrevê-lo e fazer o procedimento. 6, que é o MMC, dividido pelo primeiro denominador, que também é 6, resulta em 1. E vamos pegar esse 1 e multiplicar por 7. Mantendo o sinal de menos, agora a segunda fração. 6 dividido pelo denominador, que é 3, resulta em 2. Vamos fazer 2 vezes o numerador, que é 10. Mantendo o denominador, 1 vezes 7 é 7, menos 2 vezes 10, que é 20. Então, nós temos 7 menos 20 sobre 6. Conservando o denominador 6, vamos realizar a operação entre os numeradores. Mais 7 menos 20, conservamos o sinal do que tem maior módulo, que no caso é 20, então vamos conservar o sinal de menos, e de 20 vamos tirar o 7, resultando em 13. Logo, a fração resultante é menos 13 sextos. Multiplicação de frações. Qual é o processo para multiplicar as frações? Primeiro, devemos multiplicar os numeradores. Segundo, multiplica-se os denominadores. E, terceiro passo, se possível, simplifica-se a fração resultante. E se tiver um número inteiro ou um número natural envolvido, como que eu vou identificar o denominador de um número inteiro? Bom, todo número inteiro ele também tem um denominador que o valor é 1. Então, sempre que for necessário você colocar o denominador de um número inteiro, esse denominador vai ser o número 1. Vamos aos exemplos. 1/8 vezes 3/5. De acordo com o procedimento, nós vamos multiplicar os numeradores, ou seja, 1 vezes 3, e multiplicar os denominadores, 8 vezes 5. Colocando os resultados, 1 vezes 3 é 3, 8 vezes 5, 40. Pronto. Resulta-se na fração 3/40. É bem tranquilo. Mais um exemplo. Menos 10 terços vezes 6/5. Novamente, numerador vezes numerador, ou seja, menos 10 vezes 6, e denominador vezes denominador, 3 vezes 5. Prosseguindo, menos 10 vezes 6 resulta em menos 60, e 3 vezes 5 resulta em 15. Podemos simplificar essa fração com um divisor comum, que nesse caso é o 5. Menos 60 dividido por 5 resulta em menos 12, e 15 dividido por 5 resulta em 3. Temos uma nova fração, que é menos 12 terços. Podemos simplificá-la também de uma forma mais rápida, que é o quê? Dividir o numerador pelo denominador. Menos 12 dividido por 3 resulta em menos 4. Logo, o resultado da multiplicação de menos 10 terços por 6/5 é igual ao número inteiro menos 4. Agora, vamos ver a multiplicação de uma fração por um número inteiro. Vamos multiplicar menos 9/4 por menos 7.
Lembra que no início do vídeo eu disse que todo número inteiro já tem um denominador? O valor desse denominador é 1. Então, antes de começar a fazer as continhas, é importante você colocar esse valor, tá ok? Depois que nós temos o numerador e o denominador de cada uma das frações, podemos fazer o procedimento. Numerador vezes numerador, então menos 9 vezes menos 7, e denominador vezes denominador, 4 vezes 1. Realizando as continhas, no numerador temos dois valores negativos e nós temos que multiplicar os sinais primeiro. Então, menos vezes menos dá mais e 9 vezes 7, 63. E no denominador, 4 vezes 1, 4. Logo, a fração resultante é mais 63 quartos. E agora vamos multiplicar um número inteiro por uma fração. O procedimento é semelhante, ou seja, você deve colocar o denominador do número natural. No caso, o denominador do 4 também vai ser o 1, multiplicado pela fração 3/5. Como nós já temos numerador e denominador, vamos seguir o procedimento. Então, o numerador vai ficar 4 vezes 3 e no denominador 1 vezes 5. 4 vezes 3 é 12, 1 vezes 5, 5. Logo, 4 vezes a fração 3/5 resulta na fração 12/5. Lembrando que, se for possível, você deve simplificar a fração resultante, ok? Divisão de frações. O processo de divisão de frações é um pouco mais complexo. O primeiro passo é conservar a primeira fração que aparece na divisão. Segundo passo, deve-se inverter a segunda fração envolvida. E como é que funciona essa inversão da fração? Como exemplo, trago aqui para vocês a fração 13/40. Quando pede para inverter a fração, nós vamos mudar a posição do numerador com o denominador. Ou seja, o 13 que era numerador se torna denominador e o 40 que era denominador se torna numerador. O terceiro passo é: faça a multiplicação das frações como de costume, que foi explicado no slide anterior, e, se possível, simplifique a fração resultante. Vou explicar aqui para vocês também como encontrar a fração inversa de um número inteiro. Então, por exemplo, o menos 4. Lembra que todo número inteiro já tem um denominador? É o 1. Então, eu tenho a fração menos 4 sobre 1. A fração inversa, eu vou trocar a posição do numerador com o denominador. Logo, o 1 vai se tornar numerador e o 4 denominador. Então, a fração inversa de menos 4 é menos 1/4. O sinal não muda, tá, pessoal? É apenas a posição dos elementos. Vamos aos exemplos. Exemplo 1. O quociente de 5/3 por 2/7. Então, eu estou dividindo uma fração por outra fração. Lembra do procedimento? Conservamos a primeira fração que aparece, no caso, vamos conservar os 5/3 e vamos inverter a segunda fração envolvida. Então, a fração 2/7, nós vamos escrever a inversa dela, que no caso vai ser 7 sobre 2. E vamos multiplicar essas duas frações. Multiplicação de fração, numerador pelo numerador, 5 vezes 7, denominador pelo denominador, 3 vezes 2. 5 vezes 7 é 35, 3 vezes 2 é 6. Logo, 5/3 dividido por 2/7 resulta em 35/6. Agora, a divisão de uma fração por um número inteiro. Então, vamos dividir 5/3 por 4. Assim como na multiplicação, devemos escrever o denominador do número inteiro que está envolvido. No caso, o denominador do 4 é 1. E aí, depois que você escreve o denominador, vamos seguir o procedimento. Conservamos a primeira fração envolvida, que aqui também será os 5/3. Vamos inverter a segunda fração envolvida, que no caso 4 sobre 1, invertendo, vai ficar 1/4. E vamos multiplicar. Numerador pelo numerador, 5 vezes 1, e denominador pelo denominador, 3 vezes 4. 5 vezes 1 é 5, 3 vezes 4, 12. Logo, o quociente de 5/3 por 4 é 5/12. E, último exemplo, vamos calcular o quociente de 10 por 3/8. Então, agora nós vamos pegar um número inteiro e dividir por uma fração. O procedimento é o mesmo. Vamos colocar o denominador do número inteiro envolvido, ou seja, o denominador do 10 também é 1. E agora vamos seguir o procedimento.
conserva-se a primeira fração envolvida, que neste caso é a fração 10 sobre 1, e multiplicamos pelo inverso da segunda, que é 5 terços. Então, nós vamos inverter a fração 5 terços. No caso, vai ficar 3 sobre 5. Depois que você inverteu a fração, vamos multiplicar. Numerador pelo numerador, 10 vezes 3. Denominador pelo denominador, 1 vezes 5. 10 vezes 3 é 30, 1 vezes 5, 5. Como nós devemos simplificar a fração quando possível, 30 dá para dividir por 5, resultando em 6. Logo, o quociente de 10 por 3/8 é igual a 6. Potenciação de frações. Vamos relembrar como funciona a potenciação. Eu tenho aqui a potência 5 elevado ao cubo. O 5 é a base e o 3 é o expoente. O expoente indica quantas vezes devemos multiplicar a base por ela mesma. Como a base é 5, vamos multiplicar 5 vezes 5 vezes 5, ou seja, temos 3 fatores 5. E para encontrar o resultado, basta multiplicar, ou seja, 5 elevado ao cubo é igual a 125. E o resultado é que se chama potência. E como fazemos a potenciação de frações? Vou explicar para vocês aqui um método, mas tem um exemplo com uma segunda opção de resolução. Primeiro, devemos elevar o numerador à potência indicada, depois elevamos o denominador e, novamente, se possível, você deve simplificar a fração resultante. Vamos ao primeiro exemplo. Menos 5 terços elevado ao quadrado. Como dito anteriormente, vamos elevar o numerador da fração, que no caso vai ser o menos 5, então vai ficar menos 5 ao quadrado, e o denominador também, que no caso é 3 ao quadrado. Quando a fração é negativa, recomenda-se que o sinal de menos fique com o numerador da fração. O que significa menos 5 ao quadrado? Significa que nós vamos repetir a base menos 5 duas vezes, ou seja, vai ficar menos 5 vezes menos 5. E 3 ao quadrado, 3 vezes 3. Para realizar a multiplicação com números inteiros negativos, multiplicamos primeiro os sinais. Menos vezes menos é mais, e 5 vezes 5, 25. E no denominador, 3 vezes 3, 9. Logo, menos 5 terços ao quadrado é igual a 25 nonos positivo. Um segundo exemplo e uma segunda forma de resolução. Vamos calcular 3 meios elevado à quarta potência. O que significa esse elevado à quarta? Significa que nós vamos multiplicar a base por ela mesma 4 vezes. E como a base aqui é uma fração, nós vamos multiplicar frações. Então, vai ficar 3 meios vezes 3 meios vezes 3 meios vezes 3 meios, repetido 4 vezes. E aqui nós fazemos a multiplicação comum. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá 81. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16. Logo, 3 meios elevado à quarta potência resulta em mais 81 16avos. Você pode escolher tanto o primeiro método quanto o segundo para resolver potenciação com frações. Bom, pessoal, esse foi o vídeo sobre operações com frações. Espero ter ajudado vocês. Um abraço, até o próximo.